bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorosui de Mello. Na nossa sessão de estudos jurídicos, essa aqui é a nossa playlist sobre o novo CPC. E eu vou explicar para vocês como é que vai acontecer mais ou menos esse tema da aula de hoje, porque talvez eu vou ter de dividir ele em mais de uma aula, para não ficar como algumas aulas aqui que ficavam com mais ou menos 50 minutos, ficava muito grande e complicado de editar. E o pessoal estava reclamando que os vídeos ficavam muito grandes, eles preferiam, nos comentários o pessoal escreveu que preferia os vídeos mais curtos, com uma sequência lógica, de forma que eles pudessem acompanhar depois, porque muita gente não tem a disponibilidade de ficar uma hora para assistir um vídeo de estudo. Então, eu estou pensando em dividir esse tema aqui, que vai dar mais ou menos uma hora de aula, em mais ou menos aí em 3 ou 4 partes. Para isso eu vou controlar aqui no horário, para quando a gente acabar o primeiro tema, para ver como é que vai ficar a divisão, ou se não vai ter divisão alguma. Uma coisa importante que fazer uma referência aqui às últimas aulas. Na última aula a gente estudou o ato ilícito, sempre fazer essa referência que é importante. Vimos o ato ilícito, vimos a teoria geral do fato jurídico, do negócio jurídico e toda a gama que vem com isso. Eu falei para vocês que a aula de hoje seria dedicada à prescrição e à decadência, então vamos estudar a prescrição e a decadência. Nessa primeira parte a gente vai estudar mais ou menos os aspectos gerais entre a prescrição e a decadência, que é o tema dessa aula, e a gente vai ver a relação da prescrição e da decadência com os direitos substanciais e os direitos pós-testativos. Porque se você souber qual é qual, você nunca mais vai confundir se é prescrição ou se é decadência naquele caso. Porque a gente vai ver que existe uma íntima relação e se for um direito subjetivo, vai ser prescrição. Se for um direito pós-testativo, vai ser decadência. Então a gente tem de saber diferenciar. A outra parte da aula a gente vai falar só sobre decadência e a outra só sobre prescrição. Ao contrário, primeiro sobre a prescrição. E aí vai ter uma parte final da aula que a gente vai falar sobre a prescrição e decadência dentro da parte processual. Mas vamos partir para o tema, não vamos demorar então. A primeira parte seria então esse primeiro tópico, que é a relação do tempo e o direito. A relação do tempo, direito, prescrição, decadência e coloquei aqui também uso capião. É importante a gente falar do uso capião também aqui, porque é uma coisa que eu nunca soube antes de estudar isso mais a fundo, porque na faculdade nem passam isso pra gente. Uso capião, vocês sabiam que a uso capião seria a moeda ao contrário da prescrição e da decadência? Sim, porque na prescrição e na decadência ocorre a palavra certa seria a forma extintiva. Já na uso capião é uma forma consolidativa dessa relação do tempo e do direito. Então, tempo versus direito. São métodos, o que são esses? A prescrição, a decadência, o uso capião, são métodos de aferição dos efeitos do tempo, que atua de forma consolidativa, entre parênteses aí a uso capião, porque vai garantir, então, com o passar do tempo, vai dar direito, ensejando em direito a uma pessoa, seja um bem móvel ou bem imóvel, e sobre isso aqui vamos estudar quando vermos as formas aquisitivas da propriedade, mas isso aqui é lá na nossa aula de civil e não de processual civil. Ou de forma extintiva, que seria a decadência ou a prescrição. Assim, as regras de aplicação da prescrição e da decadência também se aplicam às regras do uso capião, de forma que se não está correndo o prazo para a prescrição e para a decadência, também não vai correr o prazo para o uso capião. Um exemplo seria para a pessoa totalmente incapaz. No caso, hoje, atualmente, seria apenas o menor de 16 anos, porque mudou lá com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mudou aquela... Eu sempre falo isso e sempre vou repetir. Mudou aquele conceito que tinha de relativamente incapaz. Agora, relativamente capaz, entra também as pessoas com deficiências mentais, físicas. Antigamente, essas pessoas eram totalmente incapazes. Hoje, elas são apenas relativamente. Vai se considerar se a pessoa pode ou não exprimir a sua vontade. Absolutamente incapaz são apenas os menores de 16 anos. Então, para os menores de 16 anos não correria o prazo prescricional, mas isso aí a gente vai ver também que existem algumas exceções. E uma delas está aqui. A única exceção dessa regra, por exemplo, que continua correndo a uso capião mesmo sem correr a prescrição, seria no caso de uso capião de casal. Tem um casal, eles têm um bem imóvel, um desses cônjuges ou companheiro, porque agora, com as novas regras, existe a equiparação da união estável com o casamento. Um desses companheiros ou cônjuges abandona o lar e, se ele ficar por fora durante 2 anos, o cônjuge que ficou ou o companheiro que ficou lá no bem imóvel tem direito, então, à integralidade daquele bem, e não apenas metade.
Outro tema, diferença entre prescrição e decadência. Aqui que a gente vai fazer a diferenciação para vocês. Qual que é a diferença entre os direitos subjetivos dos direitos potestativos? Então, esse critério de diferenciação é chamado de critério científico para distinguir a prescrição e a decadência. Diferença principal consiste na diferença entre os direitos subjetivos e os direitos potestativos. O que é um direito subjetivo? A gente tem que saber isso primeiro. Direito subjetivo. Ele vai conferir ao titular uma prerrogativa de exigir de alguém um comportamento. Ou uma pretensão de exigir aquele comportamento de forma judicial. A gente vê aqui no conceito, a gente vai chegar nesse ponto agorinha, que prescrição é a perda da pretensão. Prescrição é a perda da pretensão. E coloca essa palavra bem maiúscula, pretensão. Se prescrição é a perda da pretensão, a gente pode ver essa característica aqui, porque os direitos subjetivos ele confere ao titular justamente esse comportamento, exigir de alguém um comportamento. A pretensão de exigir de alguém um comportamento, não seria o direito. Porque os direitos potestativos que seriam direitos que vão se manifestar apenas pela vontade. Justamente por isso que a decadência é a perda do direito. Antigamente, no Código de 1916, existia essa confusão entre o conceito de prescrição. Falava-se que a prescrição era a perda do direito de ação. Isso não existe mais, o entendimento é diferente. Prescrição é a perda da pretensão e a decadência vai ser a perda do direito. Então essa é a diferença, mas a diferença começa aqui, na diferença entre os direitos subjetivos e os direitos potestativos. Tendo dito isso, vamos continuar aqui, fazendo um link aqui apenas. Então confere o titular a prerrogativa de exigir de alguém um comportamento, pretensão de exigir judicialmente um comportamento. Esses direitos subjetivos, eles podem ser econômicos ou eles podem ser extrapatrimoniais. Além disso, as características aqui, aquele direito subjetivo e tal, isso é importante porque a gente vai ver que apenas os direitos patrimoniais relativos que estão sujeitos à prescrição. Os direitos que são indisponíveis, os direitos que são extrapatrimoniais, eles não estão sujeitos à prescrição. Então, continuando aqui. Podem ser direitos subjetivos relativos, comportamento exigido de apenas uma única pessoa, ou podem ser direitos subjetivos absolutos, que são aquele erga omnes, que fazem contra toda a coletividade. Exemplos aqui de direitos subjetivos. Um crédito, ou seja, eu entro com uma ação de condenação contra uma pessoa exigindo um crédito que ela me deve. Ou uma ação para adquirir uma propriedade pelo usucapião, ou aquelas de posses que nós estudamos. Não, ainda não gravei essas aulas para vocês. Direitos da personalidade. O prazo é prescricional, lá com base no 189 do Código Civil. Agora vamos ver um pouquinho dos direitos potestativos. Qual que é a diferença? Agora a gente vai fazer a comparativo. Nos direitos potestativos, o que confere-se ao titular é um poder de fazer produzir efeitos pela simples manifestação da vontade. Ele apenas manifesta sua vontade. Não podem ser violados porque só depende do titular. Então aqui é diferente daquela noção de que confere ao titular uma pretensão de exigir de outra pessoa um comportamento, como uma obrigação de pagar, no caso do crédito, de devolver a posse, no caso de uma integração de posse. Aqui não se admite a violação, pois só depende do titular. Exemplos aqui, para ficar mais fácil. Por exemplo, o jus valiante, lá do empregador, no direito do trabalho, é o poder do comando do empregador, o poder de comandar do empregador tem sobre o empregado. Por exemplo, o direito do mandante de revogar o mandado a qualquer tempo. O direito do cônjuge casado ao divórcio. Esses prazos, eles não são prescritíveis. Já pensou? Você está casado e aí passa alguns anos, pronto, você não pode mais casar. São prazos decadenciais e não prescricionais, pela própria natureza deles, porque são direitos potestativos e não direitos subjetivos. Então eles estão sujeitos aos prazos decadenciais e não aos prazos prescricionais. Então vamos lá, vamos estudar agora nessa aula ainda. Eu nem olhei a hora que eu comecei, me licença, deixa eu olhar aqui. Eu tinha de olhar
tempo de filmagem aí, porque senão fica grande de novo. Então vamos ver agora o que é a prescrição e depois vamos ver o que é a decadência. Prescrição, então, conceituação, né? Então, prescrição é a perda da pretensão. Eu coloquei essa palavra grande aí. Perda da pretensão de alguém, pessoa certa e determinada, né? Então vai entrar lá nos direitos subjetivos relativos e não nos absolutos. Ou seja, não é erga omnes, é apenas para aquela relação processual. Um comportamento com relação com os direitos subjetivos patrimoniais relativos. Por que patrimoniais relativos? Porque os extrapatrimoniais e os absolutos, eles não estão sujeitos à prescrição, são imprescritíveis. Assim, só existe a prescrição de direitos patrimoniais e relativos, pois os direitos subjetivos extrapatrimoniais e os absolutos, que são aqueles erga omnes, que faz contra todos, não prescrevem. Aqui existe um interesse meramente particular, que eu falei para vocês já anteriormente, alguns minutinhos atrás, que ocorreu uma desvinculação do antigo entendimento, que a prescrição era a perda do direito de ação, isso não existe mais. No artigo 189 que eu falei para vocês, que estabelece a prescrição, estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos que aludem os artigos 205 e 206. Não se preocupem com esse artigo aqui agora, porque no finalzinho da aula, vai ser o último tópico, a gente vai estudar esses artigos aqui, que lá estipula os prazos. Quando não tem prazo definido em lei, vai ser em 10 anos a prescrição. E aí tem os prazos de 2 anos, os prazos de 3, 4 e 5. Para isso aí a gente vai ver no finalzinho da aula. Eu não sei se vai ser nessa aula, mas eu vou dividir ela qualquer coisa. Já foi 10 minutos de aula. Então, 10 minutos de aula. Agora aqui começaria a prescrição. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou falar então, aqui a gente deu o aspecto geral e fazendo nessa aula, então ficou para a gente falar da prescrição, da decadência, dos direitos substanciais, dos direitos subjetivos e dos direitos potestativos. Vou parar a aula aqui agora e eu vou começar outra aula, vou gravar agora já, da prescrição. Vou falar só sobre a prescrição agora e depois a gente faz um sobre a decadência. Na decadência, como é pequenininho, a gente já faz a relação que eu havia dito aqui para vocês, do 205 e 206, falando os prazos prescricionais. Eu vou optar por isso, pela facilidade na hora de edição, fica muito mais fácil, justamente na hora de colocar esses slides aqui, tem hora que trava o vídeo. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo, vou gravar aqui já já.